Um cristão pode participar de festas de carnaval? Bom, essa pergunta é uma pergunta sempre recorrente nesse período que nós estamos vivendo. Eu gostaria de deixar a própria palavra de Deus responder isso para você. A Bíblia nos diz, em Efésios, no capítulo 5, versículo 11, o seguinte: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Se nós olharmos o restante do texto, alguns versículos antes desse versículo 11 do capítulo 5 que eu acabei de ler, o texto vai nos dizer o seguinte: entre vocês, ou seja, entre os cristãos de Éfeso, para quem Paulo estava escrevendo, e por consequência entre nós também. Paulo escreve para os Efésios, mas essa palavra também é para nós. Então ele diz, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. No versículo 10 ele também diz algo bem interessante. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E logo em seguida vem o verso 11, que foi o primeiro versículo que eu li para você aqui. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Então, quando nós pensamos nesse assunto, a primeira coisa que a gente precisa tentar, a primeira pergunta que a gente precisa tentar responder é: essas festas são realmente condizentes com o comportamento que se espera de um cristão? O apóstolo Paulo aqui contrapõe o comportamento, o fruto da vida de um verdadeiro cristão com o comportamento e o fruto da vida daquele que não conhece a Jesus, como li para vocês nos versículos anteriores. A segunda pergunta que nós devemos responder quando pensamos sobre esse assunto, se um crente deve ou não participar de festa de carnaval, é: isso é agradável ao Senhor? No verso 10 é o que o apóstolo Paulo nos ensina a fazer. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Uma outra pergunta que nós poderíamos fazer é: se eu participar desse tipo de festividade, que tipo de testemunho eu estarei dando a respeito da minha fé? Eu terei autoridade para pregar para as pessoas que estão ali comigo, participando daquele mesmo momento, pregar sobre a palavra de Deus, sobre a transformação que Jesus faz na vida de uma pessoa? Então, meu querido irmão, segundo esse texto que nós acabamos de ler, a resposta à pergunta se o crente deve ou não participar de festas de carnaval é não. Por quê? Porque nós não devemos participar das coisas infrutíferas das trevas. Carnaval é a festa da carne. Nós não vivemos mais em trevas, não devemos viver mais na carne. A luz de Deus já nos alcançou, Jesus já nos salvou, já nos transformou. E agora nós devemos viver em novidade de vida. Então que o Senhor nos abençoe e que nesse momento em que tantas pessoas se entregam a todo tipo de atividade e todo tipo de atitude que desagrada a Deus, que nós possamos fazer a diferença. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que nós possamos resplandecer como luzeiros no meio dessa geração pervertida, corrompida e que se afasta a cada dia de Deus. Que o Senhor nos abençoe.